Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um resumo macro dos principais acontecimentos que impactaram os mercados financeiros e a agenda da próxima semana. Lembrando que teremos super quarta com decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sou Gustavo Sun, economista-chefe da Sun Research, venho nesse pequeno espaço no canal de Thiago Reis para falar um pouquinho de macroeconomia. Antes de iniciar os trabalhos, tem os recadinhos da paróquia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, _Gustavo.Sung lá no Instagram, a gente comenta os principais dados e cenários econômicos que têm impactado os mercados financeiros. Além disso, no dia 17 do 3 às 8 horas, teremos uma live especial sobre imposto de renda. Todo ano temos que preencher o imposto de renda e aí a gente precisa de algumas dicas. O Guilherme Almeida, nosso head de renda fixa, vai fazer uma live especial para você. E eu não posso deixar de citar um grande evento que vai ocorrer no dia 26 de março aqui em São Paulo, Fixpers, o maior evento de fundos imobiliários do Brasil, com a grande presença do nosso professor Marcos Baroni e diversos gestores de fundos imobiliários. Eu vou estar lá, tem um espaço pequenininho para falar de juros, para falar de 2027 e muito mais. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, o pessoal da produção deixou o link abaixo, se inscreva e venha com a gente esse dia inteiro aqui em São Paulo só para falar de fundos imobiliários. Agora vamos para os conteúdos, separei 3 temas essenciais para você manter no seu radar. O primeiro, é claro, é o conflito no Oriente Médio. No começo dessa semana, pessoal, tivemos até um alívio no conflito, das incertezas seduziram após falas de Donald Trump, sinalizando que o conflito deve se encerrar em breve. Isso ajudou a diminuir as tensões. Além disso, sinalizou uma possível flexibilização nas sanções para países exportadores de petróleo, que a gente viu recentemente que a Rússia poderá voltar a vender uma certa quantidade de petróleo ao mundo. Além disso, os países do G7, conjuntamente ali na Agência Internacional de Energia, AIE, estavam ali conduzindo uma negociação que depois se concretizou de liberar as reservas emergenciais de petróleo para, de novo, tentar reduzir os preços e evitar um choque de abastecimento. Isso possibilitou que os preços caíssem na semana. Entretanto, a volatilidade aumentou, muito por conta de ataques do Irã a navios petroleiros no Estreito de Hormuz, e aqui eu vou pedir para a produção colocar esse mapinha. Eu peguei aqui no site do Marine Traffic, você pode colocar e olhar aí a Estreito de Hormuz, como está aqui no mapa, você vê que diversos navios estão estacionados antes e depois, mas durante o percurso ali, bem nesse estreito, ninguém está passando. E alguns navios foram até atacados, e aí a gente viu notícias essa semana, se eu não me engano, um navio tailandesa, que a tripulação teve que sair do barco por motivos de segurança. Isso aumentou, de fato, os problemas na região, as incertezas geopolíticas e, de novo, problemas no abastecimento e na distribuição da matéria-prima, dessa commodity. Além disso, não só o petróleo, mas diversos outros itens navegam na região, questões de fertilizantes, questão da ureia, de outros itens importantes, principalmente que são direcionados para a Ásia. Saiu até uma notícia no Valor hoje que 21 navios de fertilizantes e outros insumos estão atracados e não conseguem passar, e metade desses navios são direcionados para a Ásia. E aí, de fato, isso gerou novas volatilidades. Tivemos declarações do novo líder do Irã, que também vai manter o Estreito de Hormuz fechado. Ele deseja a paz com os países ali do Golfo, mas ainda os ataques continuam, então o conflito ainda deve se estender, tá? Então esse é o ponto mais importante. A nossa hipótese é que, de fato, o conflito tenha curta duração. Ainda pode demorar alguns dias, de fato, algumas semanas. Ela não deve se prolongar como outros conflitos. E aqui eu peço para a produção colocar esse gráfico que mostra o preço do petróleo, se eu não me engano, em laranja, e o preço da gasolina, preço médio da gasolina lá nos Estados Unidos, que é a linha azul. Vocês podem notar uma correlação positiva em que nos últimos dias os dois estão com uma tendência de alta. E isso é um ponto importante porque
o preço da gasolina mais alto afeta diretamente a inflação nos Estados Unidos, o bolso dos norte-americanos, e, no final das contas, pode impactar na popularidade do presidente, que vem se deteriorando nos últimos meses. E por que isso é importante? E aqui a hipótese principal, por eu achar que o conflito deve se encerrar em breve e não ter longa duração, este ano a gente sempre lembra que teremos eleições em novembro para o Congresso norte-americano. Atualmente, o Partido Republicano tem as duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, só que é possível, diante de uma perda de popularidade dos republicanos, que os democratas assumam uma das casas, principalmente tem mais chances no Senado, a Câmara está um pouco mais difícil, mas a possibilidade de os democratas assumirem os dois. E aí, a agenda econômica, a agenda do governo Trump ficará muito mais difícil, até possíveis processos de impeachment possam ocorrer. Então, o Partido Republicano quer que essa guerra acabe logo para evitar uma deterioração maior perto das eleições. E quando a gente olha esses preços da gasolina subindo, vai afetar outros itens também da economia norte-americana. Então, o problema pode se estender, o que não é bom para o governo. Por isso, ao meu ver, essa é uma hipótese que a gente tem em nosso cenário. Agora, para o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, é que na semana que vem teremos super quarta. E todo mundo tem se perguntado o que os bancos centrais dos Estados Unidos e aqui do Brasil vão fazer. Vamos começar com os Estados Unidos? Nossa expectativa é de manutenção na taxa nos patamares atuais de 3,50 e 3,75. E aqui é o ponto mais importante. Para os bancos centrais, o conflito aumentou a incerteza no cenário, isso é fato. Mas quando a gente tira esse ruído de lado, a gente enxerga uma economia norte-americana que segue resiliente, esse é um ponto importante, segue num pouso suave. O mercado de trabalho segue, de certa forma, equilibrado, tem desacelerado, é fato, mas está, de certa forma, equilibrado. E a inflação, que ainda não captou esse aumento do preço da gasolina, como eu trouxe para vocês, ainda segue acima da meta de 2%. E aí, os últimos dados de inflação nos Estados Unidos, de fato, trouxeram um cenário um pouco mais benigno, mas o conflito se iniciou no final de fevereiro para início de março, então a inflação deve dar um repique ainda nos próximos meses por conta dos efeitos do conflito, o que aumenta ainda mais a cautela do Banco Central em fazer qualquer tipo de movimento nos juros. O melhor cenário, por enquanto, é manter no atual patamar, pelo menos até junho, até a conclusão desse conflito, que é a nossa expectativa, como eu trouxe para vocês, e o Banco Central por lá deve manter cautela nas suas próximas decisões. Ainda seguimos ainda com uma possibilidade de corte no final do primeiro semestre e um no segundo, ou seja, 2 cortes para este ano, mas as coisas precisam evoluir neste caminho com uma inflação mais bem comportada em direção à meta e uma economia crescendo mais próximo do seu potencial. E aqui, rapidamente, sobre o Copom, nossa expectativa é de corte de 0,5 pontos percentuais, mas diante do conflito, também das incertezas, o Banco Central por aqui pode tomar uma decisão mais conservadora e corte de 0,25. As pessoas têm se perguntado se vai vir corte ou não. A meu ver, há sim a possibilidade de corte, como foi sinalizado em janeiro, porque o Banco Central adquiriu uma margem de segurança com uma taxa de juros a 15%, com ganhos de credibilidade. E quando a gente tira a questão do conflito de curtíssimo prazo e olha para os fundamentos atuais da economia brasileira, vemos uma atividade em desaceleração, com um hiato do produto próximo de zero, ou seja, o Brasil crescendo próximo do seu potencial. Há um processo de desinflação em curso, de uma forma mais heterogênea, ainda, por exemplo, preocupação com o preço de serviços, que aumentou no último IPCA 15, que aumentou no último IPCA, já comento para vocês, mas a gente está vendo um processo de desinflação. E também as expectativas de inflação melhoraram nas últimas semanas, apesar de ainda estar longe da meta de 3%. Mas quando a gente olha, por exemplo, a taxa de câmbio, mesmo com o conflito, segue em torno de 5,25, e quando olhamos a curva futura de petróleo, no horizonte relevante do Banco Central, que é ali 2027, o preço do petróleo está sendo negociado em torno de $70, que é um patamar próximo a pré-conflito. Ou seja, temos, quando olhamos a curva de petróleo, temos alta aqui de $100, mas depois, ao longo do tempo, esse choque se dissipa e os preços voltam ao patamar que era vistos anteriormente. Ou seja, quando o Banco Central está mais preocupado com a inflação à frente, no horizonte relevante, 2027, quando olha para frente, a inflação deve seguir muito próximo da meta nos seus modelos. Portanto, o Banco Central há sim uma margem de segurança para cortar. Agora, o ritmo do corte, aqui é a grande dúvida. No comunicado, ele ainda deve seguir com um tom duro por conta das incertezas e riscos globais para a economia brasileira, a gente não pode tirar isso da jogada.
mas ele deve continuar num processo de flexibilização monetária, só que pode deixar o cenário em aberto para, de fato, analisar como vai evoluir todas essas questões. E o último ponto que eu trouxe para vocês, nesses 3 pontos do resumo macro, foi divulgado o IPCA de fevereiro, com uma alta de 0,7, foi um pouquinho acima das expectativas nossas e do mercado, mas foi o menor valor para o mês de fevereiro desde 2020. Basicamente, o que puxou o IPCA de fevereiro foi a educação. Sazonalmente, fevereiro é um mês de reajustes de matrículas escolares, de início de ano letivo, e isso puxa o IPCA para cima. É algo muito conhecido já. Além disso, passagens aéreas foi outro que contribuiu para a alta no mês. Combustíveis até caíram, influenciado pelo reajuste que tivemos pela Petrobras em janeiro. É claro que essa discussão a gente tem que observar, muito por conta do conflito, a gente pode colocar na conta um reajuste para cima dos preços dos combustíveis, mas isso fica para uma outra história. O IPCA, por conta da sazonalidade e serviços, teve uma piora qualitativa quando a gente olha algumas composições, mas o processo ainda de desinflação continua nos últimos 12 meses. O IPCA está abaixo de 4%, 3,81%. Pedi para a produção colocar os números corretos aqui. 0,7 no mês, 3,81, se eu não me engano, no acumulado de 12 meses. A gente está aí no processo de queda dos preços, mas, de novo, a gente fica muito dependente ainda da evolução do conflito, mas isso, de novo, não tira, por enquanto, o sono do Banco Central, aumenta a cautela. Seguimos ainda numa possível flexibilização para este ano. Acredito que tenha passado por todos os pontos principais da semana e da semana que vem. Espero que você tenha gostado desse resumo macro. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários, sugestões de pauta. E, de novo, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, _Gustavo.Sung, 17 de março teremos a live especial sobre imposto de renda e venha com a gente no FII Experience, o maior evento de fundos imobiliários do Brasil, aqui em São Paulo, evento presencial, garanta seu ingresso, eu vou estar lá e a gente pode discutir muito cenário. Espero que até lá o conflito tenha acabado. Até a próxima, pessoal, e bom fim de semana.